Seja bem-vindo mais uma vez à Batista Vila Formosa, uma igreja que, entre outras missões, nós temos as principais de adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Seja muito bem-vindo, uma alegria, um privilégio mais uma vez poder adentrar ao seu lar, poder levar um pouco da palavra do Senhor, continuar falando sobre família. Hoje nós vamos falar sobre família, criação de Deus, projeto de Deus, e temos repetido sempre, família é uma instituição divina, né? Mas antes vamos pedir direção do Senhor, vamos agradecer ao Senhor porque temos oportunidade de mais uma vez participar desse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar pela vida, pela saúde, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos, mesmo que seja online, mas estarmos agora unidos no pensamento para ouvir da Tua Palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de cada família. Te agradeço por aqueles que têm nos acompanhado. Te agradecemos porque temos esse canal para transmissão e que podemos ser bênção também na vida de cada um através da explanação da Tua Palavra. Te pedimos pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão trabalhando, cuidando desses enfermos, e te pedimos que o Senhor continue a nos dar direção, abençoando o nosso país, o mundo de uma forma geral, para que possamos superar esses momentos, se for da Tua vontade, e que possamos também, Pai, sair desse período melhores do que quando iniciamos, melhores no aspecto de fé e confiança no Senhor, melhores no aspecto de compartilhar, de generosidade, de cuidado com o próximo. Fica conosco mais uma vez, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação em cada vida. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de adentrar a cada lar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de criação, falamos do início de tudo, nós precisamos falar do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é conhecido como o livro dos começos, né? O livro da criação, o começo da criação, o pecado, o começo da diversidade de idiomas e tantas outras coisas. Mas não posso deixar de destacar que o livro de Gênesis também vai falar do começo e da instituição da família, da criação da família. E aí, depois, no segmento da palavra do Senhor, nos demais livros, nós vamos então sendo reforçado esse aprendizado de como continuar sendo família segundo o coração de Deus, segundo o propósito que Deus teve ao instituir a família no livro de Gênesis. E eu quero iniciar esse momento de compartilhar a palavra do Senhor, lembrando que a Bíblia menciona que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, vai dizer o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É claro que, quando a Bíblia diz que a imagem e semelhança de Deus, conforme o texto, não é a imagem física. Isso é muito bom ser destacado. Por que não é a imagem física? Porque Deus é Espírito, não é isso? João capítulo 4, 24 diz o quê? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa semelhança não é a semelhança física, mas a semelhança no aspecto que vai distinguir o ser humano dos animais. Aí o intelecto, a personalidade, as emoções, vontade, capacidade de decidir entre o certo e o errado, habilidade de manter comunhão com Deus. Então é nesse aspecto que a semelhança está relacionada. Então Deus cria o homem, né, depois a mulher também, mas tudo isso já estava no propósito de Deus. No capítulo 2 do mesmo livro, livro do começo, livro da criação, livro de Gênesis, nós vamos ver qual é o detalhe, ou com detalhes, riqueza de detalhes, a criação do homem.
E aí você depois, com mais tranquilidade, eu vou usar apenas alguns versículos, mas você pode ler todo o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis e seguir, né, até para que você tenha um maior conhecimento. É importante destacar também que não se trata de duas criações, né? A criação do homem aqui é escrita em detalhes, descrita em detalhes, mas não se trata de duas criações como alguns até tentam defender. Mas essa foi a maneira que Moisés escolheu para que pudesse narrar a história do Gênesis, né? Mencionando o fato, mencionando tudo aquilo que estava acontecendo, e depois ele vai então expandir, vai dar maiores detalhes dessa criação. É interessante notar também, isso eu faço questão de destacar, que em todo momento, eu quero citar alguns versículos aqui, Deus sempre avaliou o resultado, preste bastante atenção, dessa criação como algo bom. Olha que interessante o texto do livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 10, por exemplo, vai dizer o quê? A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que tudo isso era bom. Versículo 12 do mesmo capítulo 1 vai dizer, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 18 vai dizer o quê? Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E o versículo 25, novamente, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Interessante que até esse momento, toda a criação, Deus vê que é bom. Tudo isso é bom, né? Na descrição de Moisés, nós vamos ver essa questão. Mas essa avaliação e essa expressão muda um pouquinho para a palavra muito bom, logo após a criação do homem. Olha que interessante, até agora tudo é bom, viu Deus que tudo era bom. Mas no versículo 31, depois da criação do homem, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Aí podemos destacar o fato do valor que nós temos para Deus. Toda a criação é de Deus, é vontade de Deus, tudo muito bom, mas a obra-prima de Deus, o homem, aí é excelente, é muito bom. Por isso que nós temos privilégios, nós temos o cuidado do Senhor em especial, por isso que podemos nos relacionar com Ele. Mas aí de tudo isso, onde vamos chegar com a família, pastor? É simples. Então até a criação de todas as coisas, animais, o mundo de uma forma geral, é bom. Com a criação do homem é muito bom. Mas aí houve uma questão interessante, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E aí sim, a gente pode começar um pouquinho já a relacionar a questão da família, a questão do homem e da mulher. Olha, o texto fala o quê? No capítulo 2 de Gênesis, o versículo 18, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Estava bom, criação do homem muito bom, mas agora bateu aquela solidão, né? Vamos dizer assim. E aí, Adão permanecer sozinho não era bom. Então esse é o momento que a gente percebe que depois de Adão ter dado nome aos animais,
que o Senhor havia criado, e aí cada um tinha lá, né, a sua companheira, o seu companheiro, podemos dizer isso, mas aí percebeu-se que Adão não tinha alguém idôneo, alguém que pudesse compartilhar com ele. Então foi em meio a essa percepção que Deus preparou para ele uma companheira, uma mulher que pudesse ser ajudadora, idônea. Interessante, Deus cria também com material genético do próprio homem. O homem foi criado pó da terra, mas a mulher foi criada do material genético do próprio homem. Então aí nós começamos a reforçar, começamos a dar maior veracidade, ou total veracidade, se você tinha alguma dúvida, de que a formação da família veio de Deus, projeto de Deus, né, desde a criação, cuidado de Deus, é sempre bom salientar, e o próprio Deus aqui, no versículo 18 de Gênesis capítulo 2, idealiza a família, homem e mulher. E aí nós precisamos então valorizar, continuar valorizando, nos esforçar para continuar mantendo essa instituição, que tem sido, como disse sempre e repito, bombardeada de tantas coisas ruins. Mas como é planejamento de Deus, o próprio Deus tem nos dado forças, tem nos dado as armas, entre aspas, para resistir a todas essas questões. E aí eu posso falar também um pouquinho qual que é a visão de Deus com relação à família. E aí preste bastante atenção. Eu não vou aqui discutir temas polêmicos nesse momento, mas eu vou explanar exatamente à luz das Sagradas Escrituras, e a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática de como deve ser constituída a família segundo o coração de Deus. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio esposo. Família deve ser formada uma família monogâmica, ou seja, nós devemos ter uma esposa e a esposa deve ter um esposo. Tudo que passa disso é relativismo e é aquilo que vem no mundo. Biblicamente, está muito claro o texto, até poderia citar outros, mas vamos nos ater a esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Aliás, a própria lei no nosso país, né, o Código Civil, já prevê isso. Nós temos que ter uma esposa e um esposo, a esposa ter um esposo. Passa disso, não tem base bíblica. Uma questão bastante polêmica, e aí sim, né, nós precisamos sempre ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, como a nossa bússola. O casamento à luz das Sagradas Escrituras, a formação da família, deve ser heterossexual. E olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, ao contrário da natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensibilidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Família, casamento, instituição da família monogâmico e heterossexual. Por isso de tanta dificuldade, né? Parece que da polêmica de hoje. Não há polêmica com relação às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus não podemos relativizar a palavra do Senhor. Isso é muito claro. Como vamos nos deparar, assimilar, como vamos interpretar, viver nesse mundo segundo o que tem sido ensinado aí fora, é uma outra questão. Biblicamente, nós temos a formação da família de uma forma muito clara, monogâmico, heterossexual. E aí outra questão também bastante polêmica, aí cada um vai dizer, cada um caso é um caso, não vou entrar no mérito, estou apenas narrando
a palavra do Senhor, e volto a insistir, essa palavra é o norte, é a regra de fé e prática. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11, diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Então, vamos lá. Família, instituição da família. Casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está claro, não há o que se discutir, ok? Aí a graça do Senhor, cada um tem a sua dificuldade, nós podemos falar num outro tempo, numa outra oportunidade. Nessa oportunidade, até porque nós estamos tratando sobre família, eu quero compartilhar com você a ideia, a instituição de família que vem de Deus, que a Bíblia narra. Qual é a intenção de Deus, o projeto de Deus? É exatamente isso. Então, a formação da família deve ser sempre lembrada aos nossos filhos, lembrado nas nossas palestras, nas nossas mensagens, Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de tratar do tema, até porque mas vai gerar polêmica. Não tem que gerar polêmica nenhuma. A Bíblia é clara, mas volto a repetir, aí cada um vai analisar aí o seu contexto e vai verificar a sua interpretação bíblica nesse aspecto nos dias de hoje. Quero voltar a lembrar que nós não podemos relativizar a Bíblia, isso é muito claro. E aí temos a graça, sim, temos, mas a formação da família, a ideia da família como projeto de Deus é exatamente o que a Bíblia está falando desde a formação, a do Gênesis, e agora utilizamos o Novo Testamento, alguns textos do Novo Testamento. Então, podemos concluir que a instituição da família ou casamento foi, é e continuará sendo uma instituição divina, criada por Deus, visando o quê? A continuidade da espécie humana. Por isso que nós temos aqui os requisitos, ou como deve ser instituída a família. Até para dar continuidade à espécie humana. Mas trazendo o quê? Diferentes aspectos na formação do homem e mulher. Outra questão bastante polêmica nos dias de hoje é com relação à mulher ser submissa. Há interpretação errada tanto por parte das mulheres como por parte dos homens, mas não existe. A Bíblia ela é inerrante, ela não tem erros, pelo menos cremos nisso. Foi escrita por homens, sim, mas homens o quê? Inspirados por Deus. E aí o que quer dizer essa submissão, entre aspas? Por que entre aspas? Porque para que a mulher seja submissa, o homem tem que tratar com amor, com carinho. E aí a Bíblia fala sim da igualdade. Prova é que a mulher foi formada o quê? Geneticamente do homem. O homem foi formado do pó da terra. Então é importante saber que eles estão em aspectos, sim, de igualdade perante o Senhor. Apenas bem definidos os papéis de cada um. Mas isso tem que ficar claro. A questão aqui de submissão não é que o homem vai mandar e a mulher cumprir. Isso não é a submissão que a Bíblia fala. Mas a Bíblia traz realmente bem definido quais são os papéis de cada um na família, Do esposo, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos. Isso é muito claro, não há muito o que se questionar. Mas, para concluirmos, nós precisamos voltar um pouquinho lá no início, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, Ambos, homens e mulheres, são semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, volto a repetir, não no aspecto físico, não é verdade? Então nós não devemos supor que haja posição inferior ou superior nessa relação, e é isso que vai manter a família. E é isso que tem derrubado a família nos dias de hoje, essa interpretação errada de superioridade ou inferioridade. Não é esse o projeto de Deus, não é essa a ideia do Senhor. Mas nós temos aí diferentes, como já disse, diferentes funções para a família, para o esposo, para a esposa. De maneira que cada um vai cumprir, vai desenvolver,
e a sua missão, a sua função, e vai contribuir para o quê? Para a solidez do casamento, do relacionamento, da família, para que cada vez mais isso seja alicerçado na rocha que é Cristo. Quando nós não compreendemos isso e levamos para o lado da inferioridade e superioridade, quem manda mais? Quem é mais importante para Deus? O homem ou a mulher? Não, é o homem porque foi criado primeiro. Onde tem isso? A Bíblia fala isso? A Bíblia não fala nada disso. O homem estava só. Até então, bom, muito bom depois da criação do homem, mas aí em algum momento não estava tão bom porque o homem ia ficar só. Então Deus faz para o homem, cria para o homem uma ajudadora. Iguais, perante Deus todos, inclusive nos direitos. A questão é a função e missão. Se num lar, numa família, só tivermos o papel do homem, fazer só a função do homem, vai ficar a função da mulher em aberto. Ao contrário, vice-versa também. Então, talvez nós precisamos trabalhar, reavaliar essa questão. Talvez essa questão seja a principal para que a família, muitas vezes, não permaneça sólida, não permaneça firme. Não se esqueça, não existe superior ou inferior, mesmo quando a Bíblia fala da sujeição da mulher. Mas existem os papéis bem definidos. Então, podemos concluir que a Bíblia é muito clara no projeto de Deus. Como deve ser a família, como deve ser o casamento, como devemos manter esse relacionamento para sermos e continuarmos sendo abençoados. E aí, em outra oportunidade, vamos falar dos filhos, né? Dessa ampliação da família, bênção do Senhor. Mas hoje, gostaria que você pudesse aí deixar guardado, arquivado na sua mente, no seu coração, qual é o projeto de Deus, qual foi a ideia de Deus, como tem sido esse projeto, como Deus tem abençoado a família. Família, segundo o coração de Deus, são famílias que são constituídas de acordo com os ensinamentos do Senhor. Meu desejo, minha oração nesta oportunidade, já agradecendo você o privilégio de poder compartilhar, não o meu ponto de vista, mas simplesmente narrando a palavra do Senhor com relação à família. Família foi, é e continuará sendo instituição divina e projeto de Deus. Que Deus nos abençoe. Não saia daí, continue. Eu quero fazer um convite para você. Nós vamos ter uma participação musical, mas eu tenho notícias muito boas. A gente está num momento que as notícias sempre nos deixam, na linguagem popular, para baixo, né? Mas eu tenho algumas notícias, algumas comunicações muito boas para todos nós. Não saia daí, vamos ter uma participação musical e eu já volto. Que Deus abençoe você e a sua família.
quero fazer algumas comunicações para todos vocês e a primeira delas é ressaltar o meu agradecimento, né? Agradecimento por todos que têm nos acompanhado, participado, né? Em especial você que faz parte da comunidade Batista Vila Formosa. Você tem orado, você tem participado conosco, tivemos aqui as programações que têm a participação de todos, mesmo cada um do seu lar, nesse período de isolamento. Quero agradecer você que tem contribuído, tem sido bênção, nós estamos abençoando famílias, ajudando nesse período tão difícil. Então, quero agradecer você, quero dizer que nós estamos também empenhados aqui em investir integralmente os recursos em todas as áreas, mantendo o atendimento da igreja, mantendo o atendimento às famílias, na questão social. Então, continue firme, porque o Senhor com certeza tem nos abençoados, não para usufruir só, mas abençoados para abençoar. Você que está nos acompanhando, aí tem os dados da igreja, da conta bancária, se você quiser fazer uma doação, fique à vontade. Esse é o primeiro agradecimento. A segunda comunicação é que o 0800 está funcionando, né? Como eu disse, bem mais de uma forma ampliada agora. Então, nós utilizávamos o 0800 da igreja só para pedidos de oração. Agora não. Você pode pedir para um amigo, alguém que está numa dificuldade, quer ouvir uma palavra, né, o mesmo pedido de oração, ou às vezes algum tipo de ajuda, encaminhamento. Nós vamos procurar atender na medida do possível, é claro, não dá para atender todos, mas está aqui também na tela o 0800, você pode ligar, nós estamos funcionando, né, claro, guardada todas as proporções, todos os cuidados, mas a secretaria está funcionando, o pastor tem estado na igreja atendendo, acompanhando, então você pode também utilizar desse meio de comunicação uma forma que também pensamos na ajuda, né? Numa forma em que alguém possa ligar, é gratuita a ligação, você não vai gastar nada. E a terceira comunicação é aquela que eu já havia falado, dado em celebrações anteriores, mas agora na prática. Nós, numa parceria, conseguimos a doação de cestas básicas, nós temos aquela campanha Convidas Não Se Mexe, e aí nós vamos poder atender 550 famílias. Já começamos, depois nós vamos colocar algumas fotos, mas nós já estamos nessa semana em 16 pontos, 16 igrejas da nossa associação que estão auxiliando famílias, inclusive a Batista Vila Formosa. Nós temos um cadastro já de pessoas, essas pessoas estão sendo chamadas para que a gente possa distribuir essa cesta básica, uma parceria, né? Então, eu gostaria de agradecer, gostaria de dizer para você que nós estamos acompanhando sim, não é só o alimento espiritual, mas também o alimento físico, e a igreja tem se desdobrado, os irmãos têm se desdobrado, né, além de outros auxílios, outros encaminhamentos. Então, essa semana nós já começamos a receber essa cesta, já estamos na disposição, já distribuímos como sede da associação, distribuímos já para as outras igrejas, já estão fazendo essa distribuição, tem tido retorno, testemunho maravilhoso, pessoas que se emocionam, pessoas que não tinham nada na sua casa, mães que não tinham como alimentar os seus filhos, isso tem sido bênção. Então, eu quero agradecer a sua participação, continue orando. Claro que o trabalho é dobrado, mas é algo compensador. Nós nos emocionamos muitas vezes aqui em algumas entregas. Então, que o Senhor continue nos abençoando, é muito bom contar com a sua participação, continue acompanhando as nossas programações, às quartas-feiras às 8 da noite, domingo às 10 da manhã e às 8 da noite. Vamos continuar celebrando, vamos continuar sendo generosos, vamos continuar amando a Deus, mas amando o nosso próximo, vamos continuar amando a nossa família, vamos continuar nos fortalecendo no Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Ele mesmo nos permitir.